Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Já está começando o mês dos brasileiros, o mês da alegria, do dedinho mais rápido do sertão, que fica ali, ó, só no vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E esse ano nós temos um diferencial assim absurdo, porque nós temos não só todas as sextas-feiras, as Black Fridays, que não são só sexta-feiras, né? Todo o mês de novembro, se olhar na folhinha, todo dia é sexta-feira, né? E além disso, a quantidade de sites chineses, estrangeiros, vendendo coisas, gente vendendo curso, gente vendendo fantasia, tudo que você imagina para vender, tem alguém usando erroneamente Instagram, Facebook, como se fosse uma super feira hippie, manja, que o nego vai lá, e dedo no gatilho, vamos comprar, como diria o Bettini, né? Comprar, compre, minha querida, compre. Então, não importa onde esteja, não importa o que está pensando, que hora seja onde você está, não interessa. O bom que você está aqui com a gente para mais um programa do Red Zone, nesse mês obscuro das promoções absurdas, e o anzol está solto, né? Você que descobre se quer meter a boca lá ou não. Eu, Alexandre Melini, beijo para todos vocês. Do meu lado, Fernando Amati. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Temos frase do mês, porque não é a frase da semana, é quase a frase do mês. Porque se a gente pegar os últimos 3 meses, as coisas que estão acontecendo, e pensar em novembro, meu amigo, manda, Mate, manda já, vai. Vamos lá, o Halloween passou e eu não vi doces, eu só vi travessuras. Negligência, falta de investimento, senhas óbvias, exposição pública. E esses são os verdadeiros monstros da segurança digital. Bom, merece. A gente tá, parece que a gente tá no dia da marmota mesmo. Agora, novembro é perfeito, o mês da marmota, né? Que todo dia vai parecer que foi ontem. Todo dia vai parecer que foi ontem. Então, é assustador o que a gente pode esperar desse mês. E a gente espera que vocês que nos acompanham, que nos escutem, estejam um pouquinho mais preparados para enfrentar o que vem aí pela frente. Ô, Ale, deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca sei qual é o mês da música. Wake Me Up, When November Ends, é novembro mesmo ou é outro mês que eu errei, né? Porque do jeito que tá, me acorda só hora que acabar o mês mesmo, né? Cara, November Rain, fala isso daí, né? Do Guns N' Roses, não é? Não, mas não, tem uma outra música que fala me acorda só... Wake Me Up Before You Go, essa é outra. Não, é Wake Me Up When, sei lá quando ends. Essa é do... Qual que é o nome dos caras que acabaram de fazer show agora aqui? Do Green Day, que também When November Ends. Ou é setembro? Bom, que não, seja, não a gente mudou para novembro e acabou. Eu tinha que dar esse gole de felicidade, porque eu vou falar para você que o negócio está bravo. Essa notícia que eu vou falar de cara, a gente não estava, assim, várias vezes a gente pensou em falar algo. Você quer falar antes? Falar um negócio. Com relação aos eventos, hoje teve um evento na Vivo, de segurança da informação. A Vivo faz um evento lá todo ano. Eu fui convidado, mas não consegui. E esse mês, dia 14 de novembro, vai ter a 8.8 Brasil, a conferência chilena do Gabriel, tá?
estará no Brasil dia 14 de novembro. Quem não foi, eu não pude ir, ou nunca ouviu falar da 8.8, 8.8, que foi quando deu a escala que atingiu o terremoto no Chile, não foi? Foi um dos terremotos mais fortes do Chile, bateu 8.8 na escala Richter, foi isso daí. Né? E a ideia do Gabriel é bem bacana, que ele sempre pensa em democratizar, levar tudo que é possível de segurança da informação em conteúdo hacker para o mais homogêneo povo que você possa imaginar. Ele conseguiu fazer alguns outros países, né? Na própria DEFCON, ele faz um evento desse, e estava para acontecer no Brasil, aí fomos impedidos pela pandemia, e depois aí tinha problema com datas no hotel, e ele prometeu que faria, que daria um jeito, conseguiria uma data, e conseguiu. Vai ser dia 14 de novembro, né? No LinkedIn tem informação, nosso LinkedIn tem informação, o Amate pode pegar aí o coisa e colocar aqui no chat para que as pessoas vejam enquanto eu vou falando, porque vale a pena, quem puder ir, vale a pena. Eu, no dia 14, por exemplo, eu não tenho como ir porque eu tenho compromissos, mas com certeza, se não houvesse esses compromissos, eu estaria de lá para encontrá-los e dar um abração no Gabriel, que é uma pessoa diferenciada, vamos falar assim. E voltando aqui à história, então é isso daí, tá, gente? Tem mais coisa para acontecer? Tem. No final do mês tem no Byte, comecinho de dezembro, tem outras coisas que estão para acertar datas, a gente vai trazendo no momento que a gente vê a segurança e a informação completa. Não adianta tacar fogo na bomba antes da hora, gente. Calma lá. Hold your horses. Curb your enthusiasm. Tá? Segura a onda. Então, vamos lá. Esse assunto que eu vou falar é um assunto que a gente pensou várias vezes em trazer aqui, só que tinha uma conotação meia dúbia, se estava mesmo acontecendo outros problemas, se não estava acontecendo outros problemas. O tempo vai passando, as podridões vão saindo, né, debaixo do tapete, os esqueletos saem dos armários e a coisa começa a ficar clara. Eu confesso que até evitei olhar essa notícia porque eu tenho um carinho muito grande por esse local, né? O Museu Louvre. O Museu Louvre, ele é uma coisa assim singular, muito icônica na vida de qualquer pessoa que o visite. Por quê? Porque ele é gigantesco, tem coisa pra caramba, é uma aventura você estar naquele lugar. Quem já foi, ficou vislumbrado, não conseguiu ver tudo. Eu fui, para vocês terem uma ideia, no total, 8 vezes nesse museu. E eu garanto que eu nunca vi tudo. É impossível, porque tem coisa demais. E quando saiu essa notícia, eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, o que será que pegaram? O que será que não pegaram? Eu falei, eu não vou nem ler. E aí a coisa vai passando e tal, a gente ficou na dúvida se falava ou não, vamos esperar um pouco, mas o que acontece? A senha do sistema de vigilância que é utilizado no Louvre. Sim. Detalhe, a empresa de vigilância que estava lá, ela não existe mais. O sistema já está depreciado há anos. E aí a senha para ajudar era Louvre. Olha que bacana, qual que é a senha do Museu do Louvre? Era Louvre. Então, assim, começaram a olhar mais coisas, perceberam que tem outros sistemas de câmeras que estão depreciados, outros sistemas de alarmes que estão depreciados, outros sistemas de troca de dados entre diferentes equipes estavam depreciados. É triste, né? E isso aqui me deixou bem chateado, e aí o povo fica assim, vamos investigar o impacto das falhas. Sério mesmo? Né? Mate, o que você tem a falar sobre isso? Eu não tenho nem muito o que falar, cara. Parece... Será que eram os caras que trabalhavam aqui no Brasil, que tinha 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que foi trabalhar no museu? Ale, vamos lá. Compartilho da mesma tristeza. Começamos por aí. A primeira coisa a ficar bem clara essa senha, ela não tem nada a ver com o crime acontecido. Sim, poderia, tá? Mas não tem. O que aconteceu? Após o crime, começaram a pegar documentos
e analisar documentos, analisar auditorias antigas, e falaram que já fazia quase uma década. Década é um período de 10 anos. 10 anos que o sistema estava desatualizado, a empresa que vendeu o sistema já não suportava mais aquele sistema, não tinha contrato de manutenção, né? E depois a outra informação foi que qualquer pessoa dentro do museu, com acesso a um computador, conseguiria entrar no sistema de câmera. Consequentemente, né, não conheço o sistema, mas possivelmente a pessoa, podia ficar assistindo ali e passar informação para o coleguinha, vai agora porque o policial acabou de passar, né? Ou a pessoa simplesmente fazer igual os filmes de desligar as câmeras. Então, essas possibilidades não são possibilidades de Hollywood. Estamos falando de possibilidades do mundo real, né? E isso é muito triste quando você pensa em um local, museu daquela magnitude, com obras de arte do mundo inteiro, com valores muitas vezes impossível de ser calculado, e alguém olhou muito para um lado e não olhou para o outro. Nós não sabemos detalhe, né? Então nós não podemos apontar o dedo para ninguém, falar que teve fraude, que alguém catou o dinheiro que era da segurança e gastou tudo com estátua, né? Nós não podemos nem falar esse tipo de coisa, porque nós não sabemos. Está acontecendo uma investigação gigante por lá. Eu fui atrás de outras informações, né? E daí, assim, ficou super feio para a França, né? E a ministra da Cultura reconheceu publicamente as falhas de segurança no museu, né? Após inicialmente negar problemas. Novidade nenhuma, acontece no mundo inteiro, temos visto isso no mundo inteiro. Primeiro eu falo que não, né? Não foi eu. A hora que aparece a foto é mesmo, é meio parecido, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Especialmente depois da repercussão do roubo das joias históricas e divulgação desses relatos de auditoria que a gente está comentando. Cadê aqui? Na audiência, ela afirmou que esse roubo foi um fracasso para todos, inclusive para o museu, né? Reconhecendo as lacunas de segurança e prometendo medidas corretivas, medidas corretivas seriam tomadas. Ela anunciou a abertura de 3 investigações administrativas, incluindo uma em parceria com o Ministério do Interior, visando corrigir as falhas, reorganizar o sistema de proteção do museu. Daí, tá bom. A repercussão levou o governo francês a rever protocolos de segurança em outros museus do país. Gente, o que tem de diferente do que a gente comenta aqui todo dia? Absolutamente nada. Exatamente. Não é porque não é um lugar que trabalha com informação, né? Assim, entre aspas, tem muita informação rodando lá, que existem controles na hora da venda, cartões de crédito, mas enfim, vamos falar que é um ramo completamente diferente. É um museu onde se controla entrada e saída, tá? E a segurança das coisas. E olha a quantidade de situações que são totalmente idênticas àquilo que a gente traz aqui no programa toda semana. Ale, teve uma coisa que eu achei que foi muito bem feita, tá? A evacuação do museu. Porque eles deram o alerta para evacuar e ninguém falou o que era. E não tinha tumulto nas imagens do pessoal saindo, né? Então, não teve correria, não teve nada. Gente, tem alguma coisa acontecendo, estamos pedindo para vocês saírem. Então, essa parte, eu acho que foi organizada, e se eles têm algum plano desse daí de evacuação, né? O plano acabou sendo testado e testado positivamente, vamos dizer assim, né? É a única parte positiva. Fora isso, agora começa
exatamente a mesma situação que a gente vê com as empresas. Nossa, uma empresa do ramo alimentício foi vítima de ransomware. Todas as outras falam, nossa, os hackers estão mortos de fome. Rápido, vamos ver as nossas defesas. Será que não tinha que ter visto um pouco antes? Tem que esperar o amiguinho se dar mal para você pegar e começar a revisar as coisas, né? E daí, o museu não é um museu particular. O museu é do governo, né? Então, tá na hora. Aqui, cara, Alexandre, nós já tivemos uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem uma senha que é o nome do museu, não me espanta, não me espanta, não me espanta. Não, e detalhe, a senha era o nome do museu, tinha parte dos sistemas que era o nome da empresa. Então, para a empresa era João Carlos. Qual que era a senha? João Carlos. Exatamente, podia usar a mesma senha, né? Então é assim, em uma das notícias falava que talvez os sistemas pudessem ser acessados remotamente. Como nós não acessamos e como nós não temos a confirmação, nós não vamos nem entrar nessa seara, de qualquer maneira, né? O Henrique esbanjou o francês dele, que é la crème de la sécurité. Perfeito. Fermez la discussion. Fermez. Ah, meu Deus do céu, você está achando isso aí? Ale, eu acho que é alguma coisa que a gente... para o mundo inteiro. Mas então, a gente já passou por uma situação dessa, eu e você, e assim, está na hora e não está na hora. Passou da hora das empresas que são focadas em segurança física começar a pensar cada vez mais no digital. Exatamente. Sabe? E não só a física pensar no digital, mas ele entender o quanto o digital está relacionado com a física. O quanto a física depende do digital, o quanto o digital depende das pessoas. Ou seja, precisa conhecer profundamente o que eles têm instalado lá, cara. Não é chamar uma empresa de segurança e falar, bota a segurança aí em cima de valor de orçamento. O governo adora fazer esse tipo de coisa. Temos X de orçamento. Aí vem aquele monte de espertalhão lá, faz aquelas coisas, aparece um monte de político, né, senadores, prefeitos, aparece de tudo, cara. E fala, não, com essa verba vamos fazer tal coisa e tal. E acabou, cara. Joga no colo de uma empresa de segurança e bye-bye, so long, farewell, cara. O cara não quer saber o que o cara está fazendo. Está errado. Esse tipo de comportamento não cabe mais na sociedade atual. Principalmente no museu do gabarito, do porte do Louvre. Né? Então, assim, seu Macron, o presidente Botton, pisou na bola aí. Tá visitando o Brasil, né, cara? Tá lá, podia levar uma tacapeada na cabeça, né? Agora, lá, ir para casa com o barbeiro, sabe? Comer um açaí no lugar errado, né? Com a febre do macaco, com a febre amarela. Tá? Tem várias coisas que podiam acontecer com algumas pessoas que estão por aí, né? Acidentalmente. Isso é legal, esse tipo de coisa. Todo mundo está sujeito a qualquer coisa. Até nós. E aí, o que acontece, cara? Vamos lá. Vocês estão achando isso absurdo e é por isso que a gente demorou para falar disso, que a gente queria ver, aplicando os fatos, e se tornou la crème de la sécurité, e a gente trouxe para vocês. Agora, se vocês acham que isso é la crème de la sécurité, né, a gente pode falar que é the cream of security também, em inglês, que vocês vão ficar abismados com o comportamento de certas pessoas em relação a essa situação. Então, são duas notícias. A gente vai falar de uma e complementa com a outra. Então, a gente vai falar como aconteceram as coisas, qual foi o posicionamento dos envolvidos, e depois a gente vem com a prego no caixão, né? A última vela do defunto, o prego no caixão. Então, o que aconteceu? Na Universidade da Pensilvânia, né, as universidades americanas, se vocês estão acompanhando a gente, vocês sabem que a gente já disse aqui que foram bem impactados com os problemas da Ivanti há pouco tempo, né? E aí, de repente, ficou todo o tempo, porque mês, entra mês, sai mês, tem problema com a Ivanti, tem problema com a VMware,
tem problema, aconteceu com o Watchguard, teve problema com Solaris, é tudo coisa que em faculdade tem de sobra. E o negócio está ficando feio, né? Ah, mas por que estão mexendo com faculdade? Gente, se eu infiltro pessoas, falamos também aqui do caso dos coreanos, que estão infiltrando gente em empregos, em faculdades pelo mundo todo, para se infiltrarem cada vez mais com o conhecimento de cada país. Pois é, no caso da Pensilvânia, de repente, apareceu uma pancada de e-mail, né, que não era feito pela faculdade, mas estavam sendo enviados a partir de endereços válidos dos responsáveis da faculdade, né? E o que eram esses e-mails? Né? Era mensagem que estava xingando pessoas, ameaçando pessoas, dizendo que dado foi roubado, crítica severa à instituição, práticas de admissão, tudo que podia, mas assim, com cara de hacktivismo, com cara de próprio aluno querendo aprontar, com cara de bandido querendo ganhar dinheiro, tinha para todos os gostos, e a faculdade estava já entrando em pânico, porque os alunos começaram a reportar, e olha que bacana, hein? Em muito lugar pelo mundo, a pessoa recebe e-mail que é malicioso e não reporta ninguém. Faz de conta que está tudo bem. Os caras foram lá e reportaram, começaram a reclamar, né, que era gente baixo calão, que estava falando coisa ruim para todo mundo, metendo a boca na instituição. A universidade falou assim, não, beleza, a gente está sabendo que isso está acontecendo, né, mas não se preocupe, ignorem. Né? Ignorem, e se vocês verem, se tiver algo além do normal, vocês reportem. Agora, se for esse negócio aí ficar reclamando, xingando e tal, simplesmente ignorem. Cara, que posicionamento é esse que eu nunca vi na minha vida e agora a Universidade da Pensilvânia me solta uma dessa? Né? No mundo de hoje, você fala assim, faz de conta que não existe? Cara, vamos lá. Foi o que a gente acabou de ver que aconteceu com o Louvre. Eu acho que a primeira coisa é falar, vamos negar, até a hora que aconteça alguma coisa ou a hora que alguém tem alguma outra tipo de informação, né? Que por acaso é a próxima mensagem, é a próxima notícia. O que aconteceu lá foi, alguém teve acesso a um sistema, ou teve acesso à universidade, e estava mandando mensagem de dentro da universidade para os alunos e ex-alunos. Então, ficou mais feio ainda, porque estava saindo de dentro essas mensagens. E daí, pensa bem, você confia na instituição, a instituição está mandando uma mensagem para você, né, dizendo, oi, fomos hackeados, fomos vítimas, oi, e daí deve ter dado um super barata voa lá, o pessoal deve ter ficado desesperado, até que alguém pegou, né, e confirmou o ocorrido. E daí, né, por favor, desconsiderem os e-mails, porque não fomos nós, né, mas estamos tomando as providências. Hold your horses. Não, e aí o que os caras falaram? Só entre em... Essa para mim foi pior. Só entre em contato com a gente se alguma coisa for muito diferente do que vem acontecendo. Ou seja, estão transformando o não normal em normal e tá valendo. É isso que fizeram. Esquece, está acontecendo nada, está tranquilo. Nós já sabemos o que está fazendo. O povo nosso aqui está olhando. Beleza. Passaram-se alguns dias, né? E aí um hacker da Pensilvânia foi lá e falou assim, olha, fui eu que fiz isso daí. Só que aí eu tenho que... Ele não mostrou a cara dele, né? Só simplesmente começou a assumir quem foi, né? Lógico que não apareceu o cara na TV falando, senão já estava preso, né? É mais nos Estados Unidos. Só que o que o cara falou, cara? Eu tenho informações de mais de 1.200.000 registros de alunos, ex-alunos, doadores. Não sei se vocês sabem, mas as faculdades americanas existem programas de doadores, faculdades, escolas,
colégios, todos têm um programa de doadores. Se você faz uma doação para a escola, você tem descontos grandes para o imposto de renda pessoal, imposto de renda da sua empresa. Então, eles aceitam arrecadações de dinheiro de quem quiser nos ajudar, e eu converto isso em ações ou sociais, ou faço melhorias naquela faculdade. E aí, como é que fica? Primeiro, não era para ligar para nada. De repente, chega a informação que, sim, roubei um monte de dado, vocês não sabem nada, utilizei senha de trabalhador que era daí de dentro, consegui um monte de acesso em diferentes plataformas, VPN, Salesforce da faculdade, né? O Click, o SAP, o SharePoint, onde tem informações de provas e tudo mais de professores. O que aconteceu? Todo mundo entrou em pânico. Agora tem FBI, está todo mundo preocupado com o que está acontecendo, né? Uma investigação gigantesca, centenas de pessoas mobilizadas, né? Eu queria ver esse reitor e os doadores, como é que vão tratar as coisas daqui para frente. Primeiro, esse reitor acho que está com os dias contados, né, Amado? Exato, mas o Ale, fala uma coisa para mim. A maioria dos doadores, eles querem o anonimato, né? Opa! Quão feio que é aparecer na televisão, pô, o cara que nunca apareceu antes é doador milionário, por exemplo. Qual o problema que isso pode levar, entendeu? Fora a exposição pública. Cara, primeiro, o cara vai processar a TV, ele vai processar o repórter, ele vai começar a processar todo mundo, a faculdade. E se você tem uma quantidade gigantesca de doadores, primeiro, as doações vão cessar. Segunda coisa... Exato, está me expondo, está expondo meus dados. Segunda coisa, eu não vou mais dar dinheiro para você e vou processá-lo, porque você não soube manter o sigilo e você assinou um contrato de sigilo comigo, com certeza, porque doações nos Estados Unidos, elas não precisam ser públicas, elas são normalmente anônimas e mantidas em segredo com o governo federal somente. Nem o banco sabe. O cara deve a responsabilidade com o imposto de renda de lá, não com o banco. Então, olha o nível do problema que esses caras abraçaram numa dessas, né? E os processos que vão rolar contra a faculdade? Então, de repente, uma faculdade como a Penn State pode simplesmente acabar por causa de uma falta de responsabilidade como essa. O sinistro é assim, ó, apesar de os hackers não estarem buscando extorsão, planejam divulgar o banco de dados em alguns meses. Isso aqui, sabe o que está me cheirando, né? Aluno que foi abusado. É aluno infeliz isso daqui. Ou funcionário, né? Porque o cara está até falando que utilizou um KeePass de funcionário, né? E tal, ele jogou a palavra KeePass meio perdida. Vamos lá. Vocês conhecem que existe um programinha chamado KeePass. O programa KeePass tem um arquivinho, né, que ele fica criptografado com uma senha, ele pode ser enviado para outras pessoas junto com a senha. E aí qualquer pessoa vai ter os acessos aos caminhos e toda a informação para fazer acessos com VPNs, com as coisas que eles falaram aqui. SAP, Salesforce. Cara, o negócio aqui é bem maior do que parecia. E vamos falar a verdade, vai? Sabe aquele Geomox que os caras tomam para dor de estômago? Do bom colher rosa, esse reitor dessa faculdade deve estar com estoque do lado da cama dele, uma hora dessa, se já não tiver na UTI depois do infarto. Tá feia a coisa, gente. Não adianta rir muito, né? Porque não tá diferente as coisas aqui no Brasil, não. É só a gente dar umas enxadadas aí, vocês vão ver como aparece. Beleza? Vamos em frente. A gente fala várias vezes que a Argentina é um dos países que faz a ponte de gatunete para o mundo todo. Aí você fala assim, como assim? A La Liga, por exemplo, que é a Federação de Futebol da Espanha, ela tem ações conjuntas com a Interpol
contra a Argentina. Porque a maioria dos jogos do Campeonato Espanhol, né, que custa uma grana para você comprar durante o ano, são vendidos por pirataria através de gatonetes que estão na Argentina. O povo argentino é um dos maiores consumidores e chega a consumir até mesmo que a Espanha. E pior, moradores da Espanha buscam a Argentina para fazer contratos de pirataria para poder assistir os jogos da La Liga. Fora os outros países aqui da América do Sul. Aí a gente mistura com a outra parte, que é a parte de estúdios de cinema. Então a Argentina está no foco há um bom tempo da Interpol da vida, polícias federais, e a gente já trouxe até outras declarações para você ao longo desses anos que a gente faz o programa aqui para vocês. Pois é, agora rolou uma situação mais, vamos falar assim, menos permissiva, vai? Uma investigação maior, e deram uma cortada, né, em vários serviços da Argentina. Aí tem o My Family Cinema, EPPI Cinema, TV Express e um monte de outros TV Box, né, e aquelas até homologadas que são vendidas no Brasil foram derrubadas, né, nessa como é que eu vou falar? Nessa investigação, né? Para vocês terem uma ideia, 6,2 milhões de assinantes são globais. Desses 6,2 milhões de assinantes desses Gatonete, 4 milhões são brasileiros, velho. Então você fala assim, pô, tá lá na Argentina, não tem nada a ver com isso. Tem sim, cara, porque os caras aqui do Brasil pegam o sinal replicado dos servidores de lá. Cara, isso aqui, eu não sei o quanto realmente a Anatel, a Polícia Federal, que não está claro como que eles participaram disso e se é que participaram. Mas como foi feito essa investigação, derrubando esses vamos falar assim, esses backbones na Argentina, deram a martelada no lugar certo, hein, Mamate? Fala a verdade. Deram a martelada no lugar bem certo. Cara, eu fico imaginando, tá? A Avenida Paulista lotada, 6,2 milhões de assinantes indo lá para o viaduto do Chapa, subir na Santa Efigênia, para falar para o cara, minha gatonete parou de funcionar, entendeu? Imagina só, né? Ninguém faz isso é que é o legal, né? Porque todo mundo sabe que tá ilegal, quer dizer, sempre tem uns caras de pau que vão reclamar, né? Aonde foi que eu vi? Foi com relação a isso aqui, alguém falou para mim que tinha relato no Reclame Aqui de gente falando que a Gatonete tinha parado de funcionar. É do Rio de Janeiro. Não, cara, da onde não sei. Mas olha o nível do cara de pau. O cara compra um serviço pirata, tá? E o vagabundo tem a manha de abrir uma reclamação no Reclame Aqui, dizendo que a Gatonete dele parou de funcionar. Cara, poxa vida. Mas assim, é bem interessante, né? São algumas relações não óbvias de uma ação na Argentina ter tanto impacto desse, né, como no Brasil. Agora, cara, pensa bem, movimentando R$1 bilhão por ano. Se você considera que cada usuário paga aí por mês 20, 30 reais, aí você vê mesmo que são 4,6 milhões de brasileiros que estavam pendurados nessas gatonetes da vida. Mas por que isso acontece, cara? A gente está cansado de falar. Quando o Estado não ocupa espaço de responsabilidade em termos de fiscalização e trabalho sério, dá espaço para o cara fazer as tretas. Aqui está um exemplo. Preços abusivos geram um problema desse tipo. Tá? Se vocês pararem para pensar, a gente paga até hoje taxa de manutenção de uma rede telefônica depreciada espalhada para o Brasil inteiro. Será que está certo? Será que está certo a gente pagar ICMS de conta de cano que está apodrecendo embaixo da terra, da distribuidora de água, do celular,
né? Os telefones fixos, que os caras ficam ligando o tempo todo para você, tanto no celular quanto no telefone fixo. Então, assim, tem muita coisa que começa a fazer a pessoa achar, pô, vou pro lado errado. Acontece esse tipo de coisa, cara. É triste, cara. Mas aí eu me assustei com os números, como você também acabou de falar. Não, cara, pensa bem, entendeu? De 6,2, 4,6 estão no Brasil, né? Quem que é o resto, né? Nem importa. Mas teve muita gente aqui que chorou. Muita gente aqui que chorou. É legal, né? Nossa Senhora. Assim, a última linha da notícia fala assim: muitos usuários, por pagarem serviço e não saberem da ilegalidade, tentaram reclamar formalmente e recorrer à Anatel para solucionar o problema. Imagina só, Alexandre, que bonito, entendeu? Você vai lá, chega na Anatel, tá? Faz a maior reclamação e no outro dia você recebe a visita da Anatel e da polícia porque você está usando um equipamento indevido na sua casa que você comprou de lugar desconhecido, né? Ou de não muito confiável, sem nota fiscal, e começou a confusão? É triste, cara, é triste, né? E aqui é o lado bem burro da história que as pessoas caem, todo mundo está impactado agora. Agora, vamos falar do lado esperto? Vamos falar do lado esperto. Vocês ouviram falar já do ClickFix, né? ClickFix é um malware que os caras utilizam para, junto com engenharia social, para burlar controles que pode ter em um equipamento, no seu celular e tal. Só que o que acontece? O negócio está evoluindo tanto, a safadeza está tão distribuída para o mundo inteiro, que os caras já estão no nível, olha só, a evolução está tão grande do ClickFix, que eles já estão incluindo vídeos que instruem as vítimas a se auto-infectar. Então o cara manda um negócio e fala assim: olha, você faz isso, isso vai funcionar, vai melhorar o seu celular, vai melhorar o seu computador, você não vai mais ter o problema disso, você vai pagar menos internet, ela vai ficar mais rápido. E o cara sai fazendo, bicho. Então, assim, a gente estava falando isso um tempo atrás, a gente teve um programa sobre isso, em setembro do ano passado, e que a gente falou que iam começar a haver golpes envolvendo engenharia social e inteligência artificial num nível tão grande que as pessoas já não sabem quem é que está falando a verdade. Então, chega a coisa para elas, elas começam a fazer, seguem procedimentos, né? Baixa PDF para entender como é que tem que fazer, acompanha vídeo no YouTube e em outras plataformas de streaming que tem distribuído sobre o malware, e ela não sabe que está se auto-infectando, que está se tornando um botnet, que está perdendo as contas em banco, que está perdendo cara, a coisa mais, como é que eu vou falar, mais valiosa que você tem, a sua identidade, cara. Isso aqui tá brabo, cara, brabo. E aí você começa a olhar as situações, eles falam que tem assim, tem ataques propagados, né, olha isso, malvertagem no Google Search, cara. Aproveitando falhas de plugins desatualizados do WordPress. A gente falou semana passada desses plugins desatualizados que está tendo ataque em massa. Por quê? Está aqui a explicação. Os caras estão usando eles a favor da bandidagem, né? E deixa assim tudo bonito para você achar que é sério. Eu acho que a maioria do pessoal já abriu algum tipo de página, errou na hora de escrever um nome e abriu uma página falando: estamos analisando o seu computador está infectado. Clique aqui para que a gente ajude você a resolver o problema. E é tudo mentira. E nessa, né, é por isso que chama ClickFix. Você clicou sem querer e o cara está tentando mentirosamente te ajudar a corrigir os problemas. Só que, é claro, tem um monte de gente que fala assim: nossa, isso está muito difícil. Para facilitar a vida das pessoas, né? Os criminosos começaram a fazer vídeos de clique aqui, desinstale o seu antivírus, né? Porque é ele que está causando o problema. Instale isso aqui.
e tudo mais, e muito obrigado. A hora que o cara fechou a tela ou reiniciou, meu amigo, já é tarde, cataplasma, perdeu tudo, né? Então, é assim, isso daqui mostra, eu acho que, mais uma vez, a ousadia do crime. O cara, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, os caras estão fazendo vídeo agora para ensinar as pessoas como elas se auto-infectam. É claro, tá escrito que é bonzinho, mas não é. Tá com a máscara do Halloween aí, entendeu? E olha que louco, né, cara? O mês de outubro é o mês da proteção da segurança da informação. Eles usam como disseminação de feiras, de ações de semana da informática, né, dentro das empresas, semana da conscientização, né? A gente sabe que todo mês tem alguma coisa a ser comemorada, a ser criticada, todo mês tem, né? A gente tem, inclusive, falam que é o mês no futebol americano, fala que é da parte antes era só do câncer de mama, aí fala de um monte, eles falam que é da segurança da informação, eles falam que é da parte do atenção aos velhinhos, porque tem o dia do idoso no mês. Então, todo mês tem várias coisas que acontecem. Mas se a gente pegar o fato da conscientização da segurança da informação em outubro, e aí entre novembro, que é o mês que mais tem o consumo pré-natal que existe, pré-natal que vai nascer. É que o Natal é ano que vem, mês que vem, desculpa. Né? Thanksgiving é em novembro. Cara, eu achava que era só o Brasil que fazia a história do Black Friday todo dia. Não, tem gente que entrou nessa faz tempo e tem muito lugar pelo mundo todo fazendo isso, porque está precisando, ou sei lá o que está passando na cabeça dos caras. E aí, o que ocorre com essa história toda? Parece que não vale de nada, ninguém se preveniu, as coisas estão acontecendo assim absurdamente, e você vê problema em cima de problema, e os bandidos dando risada e nadando de braçada, porque estão evoluindo cada vez mais. Então, muito é culpa das pessoas que não se atentam para os problemas que está a 1 centímetro do nariz. Agora tem outra situação que está acontecendo. Pô, enquanto está pegando fogo em data center do governo na Coreia do Sul, a Coreia do Norte está cansada de saber, está tudo cansado de saber que ela está aprontando com o mundo inteiro. Como que ela compra mísseis se ela não produz nada para o resto do mundo? Como que ela investe em programa nuclear se não vende um carro para o resto do mundo? Né? Apesar que eles falam que criaram a TV, inventaram os Beatles, que fizeram tudo lá. Né? O DVD foi criado lá, o disque laser foi criado lá. É uma baita de uma mentira imposta pelo Estado. Pois houve uma sanção essa semana. Os Estados Unidos falou assim, vamos parar esses banqueiros que estão mexendo com cybercrime, principalmente com moeda digital. O que os caras fizeram? Fizeram aquilo que a gente fala o tempo todo. Follow the money. Né? Começaram a investigar da onde vem o dinheiro, quem é que está mexendo com as coisas. E aí eles fizeram o seguinte, eles começaram a criar sanções, né, para as instituições financeiras da Coreia do Norte. Né? Então, são várias instituições financeiras, foi 2 grandes, e 8 indivíduos que estão totalmente envolvidos com lavagem de dinheiro através de criptomoeda. A gente está cansado de saber disso. A gente está cansado de falar com isso. Só que entre falar e fazer, tem sempre que alguém dar o primeiro passo. E os Estados Unidos deu a pancada na cabeça dos caras. Se tirar o dinheiro deles, a coisa vai ficar feia. Então, vamos ver para onde vai parar isso aqui. Você não acha que isso aqui vai sair muito mais coelho desse mato? Porque começou a mexer com esses bandidos, amado. Você sabe que o ganha-pão dos caras é só golpe, cara, para o mundo todo. Se trabalhar direito, os caras morrem de fome. Então, mas assim, os Estados Unidos, vamos supor que corte a fonte a partir dos Estados Unidos, né? Tem os outros países que vão continuar clicando, vão continuar caindo e tudo mais, e eu acho que o problema não é tão simples de acabar. Você ter
instituições sendo punidas, bloqueadas, monitoradas e tudo mais, eu acho que é fantástico, né? Os Estados Unidos estão acusando essas instituições de fomentar, financiar o crime e financiar o governo coreano. Será que essas instituições elas têm métodos para se defender e provar que não, eles não fazem isso, ou simplesmente eles vão ficar quietos e vão esperar ver para onde vai, né? Complicadíssimo, porque ninguém vai contra o governo. Ninguém vai contra o governo, é igual contra o governo na China, né? Agora, não fica claro essas instituições aonde elas estão localizadas. Porque se é um banco coreano que está nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm, sei lá, eu acho que quase poder absoluto em cima desse tipo de coisa aqui, né? E daí sim eles têm poder para fechar a torneira de alguma maneira. Mais uma vez, isso aqui sim tem muita conversa para acontecer aqui, tem muita coisa para a gente esperar. Não, tá certo, olha lá, as sanções bloqueiam os ativos sob jurisdição dos Estados Unidos e impõem consequências às instituições que mantiverem transações com as entidades sancionadas. É isso que eu falei, Então, eu ia falar agora, a sacada é essa. Eles pegaram os dois grandes bancos dos caras que ainda tem espalhado, cortou a deles e quem tá ligado a eles perdeu, velho. Porque Exatamente. vai dançar. Vai, se o cara descobrir que você depositou R$1 lá, entendeu? Que for por engano, tá? Já tá no mesmo pacote, dançou. Carimbaram o alvo na sua testa, agora vai ter que fazer as contas que tem que ser feito. Total. Então, por quê? Porque eu follow the money, exatamente isso, Mate. Agora, é uma iniciativa que poderia já ser tomada há muito tempo. Por isso que eu falo, cara, eu acho que tem muito governo ainda conivente com as coisas erradas. Porque se pensar um pouquinho, se prestar atenção como é o fluxo das coisas, você consegue bloquear muito problema que está acontecendo para lá e para cá. Né? É só você olhar a TV, gente. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Tá? Vocês perceberam que quando eles pegam grandes caras que estão envolvidos com crime de pessoas, órgãos, pedofilia, drogas, os caras estão tudo de carrão e morando em condomínio de luxo. Parou para pensar? Quando prendem os cabeças, eles estão num nível de esbanjação de dinheiro absurda. Então, assim, é só um pouquinho de boa vontade, e ações focadas que as coisas acontecem. Está aí a prova. Aí tem a parte que você falou, se os outros países vão seguir, se não vão seguir, se os caras vão ficar na deles e deixar as coisas acontecer, não sabemos. Mas o primeiro pontapé na canela do gordão que está enchendo o bolso de dinheiro foi dado. A verdade é. Então, e daí, Ale, eu acho que acaba chegando o momento onde você é obrigado a escolher os seus amigos ou os seus parceiros de negócio, né? E é aí que os Estados Unidos falam, se você não é meu amigo, então tem só um outro lado para você escolher. Tem meio amigo, né, cara? Bom, agora outro negócio que achei muito, muito, muito interessante. A gente sempre está falando aqui da infraestrutura crítica. E uma coisa que passa desapercebida para muita gente são fretes internacionais. Vocês já pararam para pensar como que um país funciona perante o mundo quando você pensa em frete internacional? Aí você fala assim, como assim? Pô, existem aviões de passageiros, existem aviões de cargas. Existem navios de passageiros, existem navios de carga. Se você olhar a quantidade de navios de carga que tem pelo mundo, é muito maior do que a quantidade de navios de passageiros. A gente já falou para vocês, existem fábricas da Honda,
da Toyota, da Hyundai, que foram criadas dentro de transatlânticos. Então, eles saem do Japão com as peças, as pessoas trabalham no navio, e quando chegam lá da costa americana, os carros saem prontos de dentro do navio. Então, é uma linha de produção dentro do próprio navio. Então, isso envolve uma logística gigantesca, um controle de blockchain maior ainda que vocês possam imaginar, e aí você vê uma situação que ninguém está tentando, né? Hackers já estão utilizando, né, situações que possam, assim, sempre voltadas, são ferramentas de gerenciamento remoto, né? Eles chamam de RMM. Eles já estão utilizando isso para fazer fraudes de fretes e roubo de, como é que eu vou falar, desses transportes que vão para lá e para cá pelo mundo. Aí você começa a falar assim, pô, mas peraí, mas como que o cara faz isso? Pois é, desde janeiro, a empresa Proofpoint identificou quase 20 campanhas voltadas, principalmente nos Estados Unidos, totalmente, né, voltado para esse tipo de roubo de frete, desvio de mercadoria, desvio de entrega de grandes corporações. Olha que coisa louca. Então, imagina eu esperando aqui no país 1 milhão de goiaba, e esse 1 milhão de goiaba, eu estou dando um exemplo absurdo, vai parar em Angola, né? E vai saber quem recebeu 1 milhão de goiaba, mas foi para Angola. Olha que coisa maluca. E aí, quem está envolvido nisso? Estados Unidos, Brasil, México, Índia, Alemanha, Chile e África do Sul, que, por sinal, são países que têm grandes portos e estão ativamente no comércio marítimo há anos, né? Há séculos, para não falar anos, né? Séculos já. Então, o negócio começa a ficar completamente perdido, porque você sabe qual que é a segurança embarcada. Olha que embarcado mesmo, né? No caso de um navio, Amate. Né? Não, mas não é o navio, não, é o porto. Não, não é. É a empresa que faz o frete. Cara, tem que ter uma capacidade muito grande de conhecimento para você burlar todos esses controles, inclusive alfândegas de países que podem ser corruptas ou não, mas está todo mundo envolvido nessa parada. Para você pegar um transatlântico que está carregado de X commodities e mandar entregar em outro lugar, né, Mate? Então, Ale, a ideia é muito boa. Então é assim, em vez de atacar a ponta, né, o caminhão, o navio, quem quer que seja, eles começam com, sei lá, para variar, golpe de engenharia social, troca de e-mail e tudo mais. Eles entram dentro da empresa e daí, uma vez dentro da empresa, o interesse deles é o sistema de logística. Porque daí eles vão saber quem comprou o quê, para onde que está mandando, qual carga é valiosa, e eles, com acesso a esses sistemas, eles podem mandar para o motorista a mensagem de não entregue mais no lugar A, entregue no lugar B, de controle deles, né? Então, o lance é muito louco. Quando a gente pensa, eu acho que a maioria dos técnicos, né, ou a maioria das notícias que a gente dá aqui roubamos dados de cartão, roubaram, entraram na universidade, vão divulgar os dados, estão querendo, são coisas que, sei lá, o cara consegue monetizar na hora. Se monetizar, talvez ninguém pague. Aqui, o cara é bem espionagem, não chega a ser espionagem, mas é alguma coisa muito nessa linha. Entra dentro da empresa e faz um esquema de simbiose, né? Eu vou ficar juntinho aqui nesse sistema, entendendo quem é que está comprando, quanto está comprando, para onde está mandando, né? Todo esse tipo de ecossistema. Então,
a gente percebe por aqui que tem criminoso, tem vários tipos de criminosos, tem os que têm mais paciência e tem aqueles que são mais afobados, né? E aqui, cara, isso é muito louco, né? O cara ele ir no sistema para que ele consiga ver o que está acontecendo, para onde está indo e tudo mais. Cara, loucaço. Desviar e mudar a documentação e tudo mais, isso parece filme do 007 mesmo, né, cara? Sim, e daí, mais uma vez, nós estamos cada vez, alguns desses filmes... Está virando realidade. Mas então, talvez tenha sido o contrário. Eles tenham sido baseados na vida real e agora é que o mundo está preparado para saber desse tipo de coisa. Boa. Vamos falar dos russos agora, né? O russo faz maldade, o russo só está pensando na guerra, não sei o quê. Pois é. Os caras que trabalham com aquele vírus Medusa, cara, né? O Medusa Stealer, ele é um info-stealer focado em roubar credencial. Aí como que ele faz isso? Ele revive cookies de autenticação, por exemplo, do Chrome, né? E facilita essa tomada de conta, essa tomada de informação. Só que os caras os caras aprontaram e foram aplicar esse vírus, esse malware, contra o governo russo, cara. Organizações russas. E aí o que aconteceu, cara? Os caras falaram assim, meu? Vocês vão mexer com a gente? Aí tomaram uma investigação em cima e pegaram os caras fazendo isso e acabou a mamata da galera. Cara, olha, para pensar. A gente sempre fala de FBI, a gente sempre fala de alguma coisa da Europa, da Interpol, e aí você vê, né, o grupo que distribui lá o Medusa, né, cara, com essas ferramentas, mandando para todo mundo pegar a informação, revivendo cookie, Java 4. O cara vai começar a querer mexer com o governo, com a organização russa e toma uma invertida, cara. O que faz com os caras desse, cara? O que faz com o cara? Ele achou que tá por cima da carne seca e falou assim, cara, ninguém vai pegar eu. Eu acho que foi exatamente isso, Alexandre. Assim, mexeram com quem eles não sabiam, com quem eles não tinham, sei lá, subestimaram. Subestimaram total, né? E aqui é um lance desse daí de subestimaram e se deram mal. Agora o cara vai para a Sibéria, vai passar uns anos na Sibéria lá. Cortar a árvore e comer gelo. Tenho nem o que dizer, cara, mas assim, é para aprender, né? Não faça com ninguém, muito menos com os russos. Agora vamos falar de duas coisas bonitas ali do Reino Unido, que uma é bacana a ideia e a outra chega a ser cômica, cara. E você está sujeito a sofrer os mesmos problemas que essa pessoa sofreu. Exato. Isso é a primeira. A segunda, quer dizer. Então, de cara, uma coisa legal, cara. O governo inglês, cara, do Reino Unido, eles fizeram uma parceria com o governo, né? Os operadores de celular, essas coisas, para combater fraude com comprometimento de atualizar as redes e eliminar até um ano a capacidade de um golpista a falsificar, fazer um spoofing, né? De e-mail, de coisa, aqui no caso é número telefônico. E aí, o que eu achei legal disso daqui? Eu não vejo muito, aliás, não vejo nada das operadoras brasileiras fazerem coisas para o bem para as pessoas. Eu só vejo assim, temos novos planos, temos agora streaming, temos isso, temos aquilo. Né? Eu vejo as pessoas da Anatel, muitas vezes, todas preocupadas em fazer as coisas corretas, preocupado com a radiofrequência, preocupado com o tipo do produto que está utilizando, se pode ou não pode, aí faz aquelas coisas que nem bloqueia os flippers, né, que você está precisando usar, e aí esquece do que o pessoal apronta com os e-mails da vida, com spoofing, com problema com o número de telefone, o diabo 4. Eu não vi, de novo, nunca uma iniciativa dessas operadoras com a Anatel e com o governo brasileiro para querer diminuir crime.
Pelo contrário, como é que essas empresas conseguem 0,800? Empresas. Como que os bandidos conseguem 0,800? Como que os bandidos conseguem números comerciais? Ah, eles pegam a empresa fria e esquenta. Não sei. Falta fiscalização, falta alguma coisa que está errada aí no meio. Então, essa parte eu achei genial os caras se preocuparem a dar suporte à vítima, reduzir prazo de resposta para até 2 semanas de qualquer problema que for relatado, definir meta de atendimento rápido. Cara, são melhorias que é voltada para o cidadão, para o usuário. Aqui eu não vejo isso. Fizeram aquele negócio para cadastrar o número, se não receber telefonema, eu recebo telefonema até hoje. E aí? Então, eu acho que assim tem que ter vontade política, né? E tem que ter esforço conjunto. E aqui a Inglaterra está mostrando, né, que as maiores operadoras firmaram a parceria com o governo para combater fraudes. Quando a gente fala dos números telefônicos, existe uma falsa impressão nossa que o nosso telefone, o nosso número é único e pode ser usado para autenticar a gente, para mostrar que somos nós do outro lado. E isso não é verdade. E agora aqui, eles estão... Então, as maiores empresas de telefonia estão juntas para tentar impedir essa situação de número falso. Acontece exatamente igual aqui no Brasil. E essa notícia veio propositalmente para mostrar que não é só aqui. O problema é mundial, né? Então, agora, o Reino Unido está tomando medidas para se proteger. Esperemos que as empresas e o governo brasileiro tomem medidas também. Eu tenho algo a dizer. A Anatel, as empresas tinham pedido para expandir a data, para postergar a data onde eles seriam obrigados a cumprir as regulamentações novas. E a Anatel não permitiu. A Anatel falou, eu já dei a data, vocês cumpram a data, não tem nem mais um dia depois. Exato. Então, a Anatel está em cima, tá? Nós temos que esperar, porque foi igual o Alexandre falou, cara, eu preenchi várias vezes o formulário de não perturbe, eu continuo recebendo ligação, né? Sei lá, ilegal meu amigo, se vocês tomam conta disso ou deveriam tomar conta disso, vocês têm que procurar a solução. Eu não estou aqui, nem o Alexandre, para dar consultoria de graça para vocês, entendeu? Como é que resolve? Não sei, é a primeira resposta, mas me mostre o que vocês têm e vamos conversar, né? Agora, sério que não tem ninguém no Brasil com inteligência e competência suficiente para ajudar a combater esse tipo de coisa? Não existe tecnologia? É sério? Criaram a tecnologia que passa por cima de tudo e ninguém consegue resolver? Então, falta vontade, falta ideias, falta um monte de coisa aqui no meio. Vamos esperar. Gente, e para fechar a tampa, a gente fala o tempo todo para vocês tomarem cuidado com o que colocam nas mídias sociais. A gente está cansado de ver gente colocar crachá de evento no LinkedIn, crachá da empresa no LinkedIn, colocar no Instagram as mesmas coisas, colocar ingresso de show, tá? Ele fala assim, o cara só mostra o código de barra, ele põe a mão no show, ó, eu vou nisso aqui, nesse evento, só mostra o código de barra, então ninguém vai saber qual é o evento que ele vai, viu? Ele só está mostrando o código de barra, ou ele só mostra o QR Code, porque ele não sabe o que é o QR Code, então ele tem certeza que as pessoas que estão lendo aquilo também não sabem o que é o QR Code. Pois é, uma irlandesa que ficou, ela mora na Austrália, mas ela ficou anos juntando dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos, que eu acho que ela ia para o lado de Singapura, não era? Não lembro o que era. Ela ia para um lugar bacana, eu esqueci não para onde ela iria. Mas, enfim, né? Ela ficou juntando uma grana durante anos para poder viajar com o namoradinho, com o noivo, falar assim, vou desencalhar,
vou catar esse cara, levar para o meio da quebrada, que ele vai me dar um anel, ele vai fazer alguma coisa, né? Porque eu não aguento mais, alguma coisa tem que acontecer. Toda feliz que conseguiu comprar a passagem, ela foi lá e colocou na mídia social. Um espírito de porco de plantão, que tem vários, vocês sabem disso, foi lá, ligou para a agência de viagem, né? Ou melhor, para a empresa a empresa aérea, e falou assim: olha, eu sou fulano de tal, eu gostaria de cancelar minha passagem. Ah, mas você deseja marcar outra data? Não, por enquanto não. Eu só quero que cancele. Aí a mulher arrumou a mala, catou o bofe dela, toda feliz, se dirigiu ao aeroporto de mala pronta para embarcar. Chegou na hora, sua passagem está cancelada. A senhora mesmo cancelou faz 10 dias. E aí? Quem é que está errado? A pergunta é assim: não existe limite para a estupidez humana. E daí, o que Não, acontece? merece. Cara, por que você quer compartilhar a sua alegria, tá? Você não precisa compartilhar a sua alegria. Ri sozinho, chora sozinho, tá? Não precisa disso. Só que as pessoas têm duas maneiras de aprender. Ou é no amor, ou é na dor. E aqui, a pessoa toda querendo se expor, querendo mostrar, vou fazer a viagem e tudo mais, né? Foi fácil dessa vez, porque só cancelaram, a companhia aérea ficou com dó, resolveu não cobrar multa, não cobrar nada. Há algum tempo atrás, nesse mesmo mundo que a gente vive hoje, tá? Só com essa foto seria possível você embarcar para outro país na conta dela, né? E o pior não ia ser nem isso, ia ser a hora que chegasse para anunciar, né? E ter 300 pessoas dentro do avião com o mesmo nome, querendo sentar no mesmo lugar. Isso que ia ser o mais legal de todos, né? Mas... Cara, o pior não é isso, né, cara? Todo mundo vai pegar um voo e fica naquela filinha para entrar ali no portão de embarque. E imagina, você vai ao primeirão da fila, pau, sai embarcado. A pessoa vem depois. Você já embarcou. Será que dá tempo? Será que eles vão investigar lá dentro do avião? A companhia cheia de dedos, como é que é? Será que vai ter coragem de criar uma situação pública com 300 passageiros no avião falando assim: olha, o senhor está fraudando sem prova nenhuma. Naquele momento ali, 15 minutos, Amate. Eles vão deixar o cara viajar, velho, e vão arrumar, botar a pessoa em outro voo. Ele vai tentar fazer alguma coisa assim, porque o negócio vai ficar ruim. Então, assim, para de se expor, né, gente? Acorda pra vida, né, cara? Não, Ale, assim, de novo, as pessoas elas só aprendem dessa maneira, né? Cara, tem caso reportado do youtuber que foi mudar de tela e tinha o lance da carteira digital dele. Ah, lembra disso? Os caras pegaram um frame, 1 em 30, o cara achou, pegou e limpou a conta do nego. Então, pegar a foto pronta e fizeram só uma trollagemzinha dessa, cara, foi pouco. Mas espero que tenha aprendido, né? Espero que tenha aprendido a largar a mão de ser idiota. É isso. Bom, galera, vamos ver se o Louvre acorda para a vida, bem como os outros museus pelo mundo. Vamos ver se os vagabundos das faculdades e outros por aí que faz de conta que mandar e-mail é normal, tome um pouco mais de atenção sobre as coisas. O mundo pode ser melhor, né? O problema é que as pessoas não estão interessadas em melhorar. Esse que é o problema. Está aí o exemplo que eu dei. Outubro, mês de conscientização. A gente está no dia 6 de novembro e olha o pandemônio que está rolando. Você já adiantou estudar, falar o mês inteiro de outubro? E olha que esse mês de outubro foi grande, hein? Foi ter 4 semanas gordas, 5 semanas gordas. Uhum. Todo mundo trabalhou pra caramba em outubro. Então, que pena, né? Vocês que nos seguem, por favor, continuem
se atualizando, continuem tirando dúvidas com as pessoas certas e vocês vão longe. Beijo, até semana que vem. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa